muito bem-vindo ao canal Facilite Sua Vida. Antes de iniciar seu audiolivro, deixe seu like para ajudar a alcançar mais pessoas, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Facilite Mais sua informações no box de informações. Gratidão profunda. A imaginação cria a realidade. Nossa maravilhosa imaginação humana é o verdadeiro poder criativo de Deus dentro de você. É o seu Salvador. Se você estivesse com sede, a água seria sua salvadora. Se você precisasse de um emprego, o emprego seria seu salvador. Sua imaginação é o poder de salvá-lo de quaisquer circunstâncias em que você se encontre agora. Você pode experimentar o desejo do seu coração através do uso de sua imaginação. Nada é impossível para a sua imaginação. Sua imaginação é ilimitada no que pode realizar. Se você pode imaginar algo, você pode alcançá-lo. Deixe-me lhe dar um exemplo. Se você fosse incapaz de andar e estivesse preso a uma cadeira de rodas, você poderia fechar os olhos e se imaginar correndo na praia ou nadando na água. Se você se imaginasse fazendo isso até que tomasse os tons da realidade, poderia realizar uma cura que lhe permitiria realmente andar ou correr. A maneira de usar sua imaginação criativamente é esta. Relaxe em uma cadeira ou em uma cama e feche os olhos. Primeiro determine o que você deseja experimentar. Então, neste estado de relaxamento completo, lembre-se do resultado final do que você deseja. Em outras palavras, se você estivesse buscando uma promoção no trabalho, o resultado final poderia ser que as pessoas o parabenizem por sua promoção. Você pode se mudar para um osso maior. Você iria desfrutar de um aumento no salário. Pegue qualquer um desses eventos e, com os olhos fechados, ouça seus amigos parabenizá-lo por sua promoção. Sinta a mão deles na sua enquanto eles dizem o quanto estão felizes por você. Ao realmente sentir que você está sendo parabenizado, sua imaginação trabalhará para trazer esse estado em seu mundo exterior. Você não precisa se preocupar sobre como isso será realizado. Sua imaginação usará quaisquer meios naturais necessários para realizá-la. Eu sou o princípio e o fim. O que você faz na imaginação é um ato criativo instantâneo. No entanto, neste mundo tridimensional, os eventos aparecem em uma sequência de tempo. Portanto, pode levar um curto intervalo de tempo para perceber no mundo exterior o que você acabou de experimentar na imaginação. Depois de ter realizado esse ato em sua imaginação, abra os olhos e siga seus ares normais e naturais, confiante de que o que você fez deve se concretizar em seu mundo. Faça com que suas conversas internas se ajustem ao seu ato imaginário. Você plantou uma semente e logo verá a colheita daquilo que. Quando você entrar em sua imaginação, certifique-se de estar realmente realizando a ação, ouvindo as palavras, tocando o objeto ou cheirando o aroma em seu drama autoconcebido. O que você faz em sua imaginação não é apenas um devaneio em que você vê os eventos em sua mente. Você deve entrar no sonho como se estivesse realmente lá. Você deve fazer então agora e fazer lá aqui. Para deixar isso perfeitamente claro, imagine que você experimentaria dirigir um carro. Alcançou seu objetivo. Nesse caso, você não veria apenas um carro novo em sua mente. Você deve realmente entrar no sonho. Sinta-se sentado atrás do volante. Sinta o cheiro da novidade do interior. Sinta-se desfrutando de um passeio confortável. Sinta a felicidade que seria sua depois de realizar seu sonho. Aquilo que você experimenta na imaginação é um ato criativo real. É um fato na quarta dimensão do espaço e fará sua aparição neste mundo tridimensional tão certamente quanto plantar uma semente resultará no crescimento de uma determinada planta. Uma vez que você plantou essa semente em sua imaginação, não a arranque por estar ansioso sobre como ela será realizada. Cada semente tem seu próprio tempo determinado. Algumas sementes demoram alguns dias, outros um pouco mais. Sinta-se confiante de que o que você plantou aparecerá em seu mundo. Sua imaginação vai desenhar tudo o que precisa para tornar seu sonho uma realidade real. Se for preciso que outros desempenhem um papel para atingir seu objetivo,
Sua imaginação atrairá essa pessoa para o seu drama para desempenhar seu papel na sequência de eventos. Sua única responsabilidade é permanecer fiel ao seu ato imaginário até experimentá-lo em seu mundo exterior. Você pode repetir seu ato imaginário todas as noites antes de adormecer. Na verdade, você pode querer encenar esse drama repetidas vezes até que pareça normal e natural para você enquanto você cai no sono. Sua imaginação trabalhará os meios para realizar seu sonho enquanto sua mente consciente dorme. Traga seus 5 sentidos em jogo enquanto realiza sua atividade imaginal. Realmente ouvir a voz de um amigo parabenizando você ou sinta-se abraçando essa pessoa. Se você queria um piano novo, passe a mão sobre a madeira lisa, toque nas teclas e ouça o som. Se você quiser receber uma dúzia de rosas, cheire a fragrância e toque suas pétalas aveludadas. Finalmente, você deve ser persistente em alcançar seu desejo. Continue a imaginar o que você quer até que você realmente tenha conseguido. Você não faz mais nada para obter seu desejo. Se for necessário tomar alguma ação, você será levado a fazê-lo de maneira normal e natural. Você não precisa fazer nada para ajudar a realizá-lo. Lembre-se de que é Deus, Ele mesmo, quem está fazendo o trabalho e Ele sabe exatamente como realizá-lo. Se você pensar em seu desejo durante o dia, agradeça que já é um fato realizado porque é. Sonhe melhor do que o melhor que você conhece. Uma causa. Nada é impossível. Há 2 maneiras de interpretar esta afirmação. Ambas corretas. O significado óbvio é que é possível conseguir tudo o que você deseja. Também pode ser interpretado como significando que é impossível que nada exista. Tudo o que estamos cientes ou percebemos de alguma forma é algo. É inconcebível que algo possa vir do nada ou que algo possa se tornar nada. É fato que a natureza abomina o vácuo e sempre se precipita para preenchê-lo com alguma coisa. Alguma força ou poder criou tudo o que existe. De acordo com a Bíblia, a criação está terminada. Não só a criação acabou, mas Deus disse que era bom. Você já considerou o que Deus poderia ter usado para criar tudo o que existe? Se a criação acabou, como é possível orar a Deus para criar algo em sua vida que não existia ontem ou hoje? É difícil acreditar que Deus disse que sua criação era boa. Se toda a criação é boa, por que as pessoas passam por problemas e como podem existir guerras, crimes, fome e outras condições indesejáveis? As respostas a essas perguntas estão contidas nas páginas a seguir. Sua compreensão dessas respostas permitirá que você veja que é impossível que nada exista. Você também verá que pode obter qualquer coisa que desejar, porque nada é impossível para o poder criativo que reside dentro de você. Você pode ser e ter tudo o que deseja ser e ter. Não há limite para o que você pode realizar para si mesmo e para os outros. Não importa quais são suas circunstâncias atuais. O princípio que você usou inconscientemente para trazer as condições indesejáveis em sua vida pode ser aplicado conscientemente para realizar todos os seus sonhos. A criação está terminada e é bom. Deus criou a terra e tudo o que há nela e Deus disse que era bom. O homem ficou intrigado com essas declarações por séculos. Se o homem realmente entendesse os significados, não ficaria confuso nem se sentiria ansioso em relação ao seu passado, presente ou futuro. A compreensão dessas 2 afirmações permitiria ao homem perceber que ele, sozinho, controla suas ações e as circunstâncias de sua vida. Tomemos a primeira afirmação. Deus criou a terra e tudo que está nele. Deus é infinito, portanto, Deus deve ter existido antes de qualquer forma vir a existir. Que substância ele poderia ter usado para criar tudo o que existe? Só pode haver uma resposta. Deus criou tudo o que existe da única substância disponível Ele mesmo. Deus, pensamento, consciência, falou a palavra e trouxe tudo à existência de si mesmo. Tudo o que você percebe é feito de uma substância Deus. A única substância atrás de tudo é energia e essa energia é Deus ou a palavra. Embora cientistas e médicos possam analisar as várias substâncias químicas de que o corpo é feito, nenhum pode combinar essas substâncias químicas para formar uma pessoa viva.
Visto que Deus criou tudo que vem de si mesmo, segue-se que Deus é o Criador e a criação. Deus está expressando a vida através de cada um de nós. Não poderia ser de outra forma. Tomemos a segunda afirmação. Deus disse que sua criação foi bom. Essa afirmação confundiu o homem que acredita que se Deus é bom, outro poder deve ter criado o que não é bom. No entanto, o homem também reconhece que Deus é infinito, onipotente, onipresente e onisciente. Essas qualidades de Deus devem incluir todas as formas, todos os eventos e todas as situações. Se fosse possível remover do mundo tudo o que é discordante ou desarmônico, não seria possível experimentar o inverso dessa condição. Talvez essa afirmação possa ser compreendida mais facilmente se você pensar no princípio da matemática. Ao somar a soma de 5 e 6, é possível obter a resposta incorreta de 12. Para eliminar essa possibilidade, o número 12 precisaria ser removido da totalidade dos números. Seria, portanto, impossível somar 6 e 6 e chegar à resposta correta de 12. Você pode ver que, eliminando a possibilidade de uma possível resposta errada, todos os números acabariam sendo eliminados e a matemática não seria possível. No entanto, assim como a matemática existe e pode ser usada por qualquer pessoa que tenha entendido como usar o princípio para obter respostas corretas, o princípio da criação pode ser entendido para obter os resultados desejados. Porque Deus deu a todos nós o livre-arbítrio, você pode escolher os estados que deseja ocupar. Deus não predetermina seu destino nem o pune por erros ou más ações. Porque um homem pode não entender a lei da matemática, ele pode ser prejudicado quando comete um erro ao subtrair uma quantia em seu registro de cheques. A lei da matemática não o está punindo. A lei simplesmente pode ser usada correta ou incorretamente. Deus lhe deu total liberdade para escolher o que você vai encontrar. Quando você chegar à conclusão de que é Deus em forma e expressão, procurará experimentar um bem maior e propósitos mais nobres para si mesmo e para os outros. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra é pensamento ou imaginação. Deus imaginou o mundo em existência e se tornou aquilo que ele concebeu. Este é o princípio sobre o qual repousa toda a criação. Uma vez que Deus se tornou homem para dar vida ao homem, o homem deve conter essa princípio criativo dentro de si mesmo. O reino dos céus está dentro de você. Criamos nosso mundo pessoal através do pensamento. Se você está passando por carência, limitação, doença, desarmonia ou qualquer outra condição indesejada, você trouxe consciente ou inconscientemente essas condições para a sua experiência. A maioria das pessoas não percebe que o pensamento, a crença e a imaginação criaram seus mundos individuais. Não há outra causa para as condições de sua vida. Você pode optar por não acreditar nisso, mas quer acredite ou não, tudo o que você vê no mundo exterior foi concebido dentro de sua própria consciência antes de sua experiência. Aquilo que você pensa com sentimento, aquilo que você acredita ser verdade e aquilo que você imagina ser ou ter é a causa de tudo. Seu mundo pessoal. Você pode acreditar que existe alguma outra causa, você pode culpar os outros por seus problemas, você pode acreditar que os eventos foram forjados pelo destino ou acaso, mas se você for objetivo e observar suas próprias crenças e padrões de pensamento, verá que seu mundo reflete com precisão tudo o que você acredita ser verdade sobre você e os outros. Não há ninguém e nada para mudar, a não ser as ideias a partir das quais você pensa. Pensamos a partir de ideias que concordamos como verdadeiras e imaginamos situações que correspondem às nossas crenças. A consciência é a única realidade. É o princípio criativo que traz à sua experiência a exata duplicata ou reflexo daquilo que você imagina ser verdade. O mundo em que vivemos espelha tudo o que acreditamos e imaginamos ser verdade, seja bom, ruim ou indiferente. Quanto mais cedo esse homem se livrar da crença em um segundo, causa, mais cedo ele perceberá que nada lhe acontece, exceto o que se origina em sua própria consciência. Não nego que o homem acredite que, se contrair um certo germe ou vírus, manifestará uma determinada doença ou enfermidade. Se ele contemplar a causa,
pode concluir que é porque entrou em contato com outra pessoa que teve o bug. Ele não percebe que, de alguma forma, seus próprios sentimentos sobre saúde ou doença atraíram a doença que ele está enfrentando. Se vírus ou germes fossem realmente a causa da doença, todos que entrassem em contato com um determinado vírus seriam afetados. O mundo exterior apenas reflete o que o homem é em sua própria consciência. Não importa o que lhe foi ensinado, você pode mudar suas crenças e assim mudar as circunstâncias de sua vida. A Bíblia afirma que quando você orar, creia que você recebeu e você terá. A maioria de nós já leu ou ouviu essa declaração em algum momento. Poucas pessoas realmente oraram dessa maneira. Você já esteve doente e orou por saúde. Se você precisava de dinheiro, quando orou, você acreditou que já tinha a quantia que pediu. A maioria das pessoas ora a Deus para mudar algo em suas vidas ou para lhes dar algo que não tem. Se suas orações não foram respondidas, eles pensam que Deus tinha uma razão para reter aquela coisa em particular. Eles pensam que talvez Deus não atendeu ao seu pedido porque ele não queria que eles atingissem seu desejo por algum motivo conhecido. Somente a Deus. O homem às vezes pensa que Deus não responde às orações porque o homem não merece aquilo que busca. O homem deve aprender a acreditar naquilo que não vê, no momento, para conceder a si mesmo aquilo que deseja ter. Os pagadores do homem são sempre atendidos, pois ele sempre recebe aquilo em que acredita. A lei que rege a oração é impessoal. A crença é a condição necessária para realizar o desejo. Nenhuma quantidade de súplicas ou rituais trará a satisfação de seus desejos além da crença de que você é ou tem o que deseja. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem. O significado completo dessa afirmação deve ser entendido. Se o significado fosse entendido, o homem não teria nenhum problema em realizar seus objetivos. A maioria dos homens acredita que nada é impossível para Deus, que Deus poderia fazer qualquer coisa se ele escolhesse fazê-lo. Assim, o homem acredita que tem fé em Deus e ora a Deus por aquilo que deseja. Se sua oração não for atendida, ele pensa que não orou o suficiente ou com força suficiente ou que Deus escolheu reter seu pedido. No entanto, a fé é a substância real daquilo que se espera. É a evidência da coisa que você quer que você não vê no mundo exterior. Aquilo que você quer fazer ou ser já foi criado. Portanto, ele realmente existe. É possível trazer para o seu mundo qualquer coisa na criação pela sua crença de que você já a possui. A fé de que o que você quer já é um fato é o meio pelo qual você ativa o estado invisível. Esse estado se reflete mais tarde em seu mundo exterior. A criação está terminada. Deus não pode criar nada que já não exista. A fé ou a crença de que você já é ou tem o que deseja é o único meio pelo qual experimentar seus desejos. Nenhuma limitação é imposta naquilo que você pode ter, exceto sua falha em assumir a posse da qualidade ou coisa desejada. Como funciona a lei? A lei da colheita idêntica ou causa e efeito é impessoal e pode ser usada para trazer à sua experiência qualquer coisa que você possa conceber. Desde que a criação terminou, todo estado possível já existe. Sua fusão com um estado particular, imaginando com sentimento o que você experimentaria se estivesse nesse estado, faz com que esse estado seja projetado em sua tela de espaço. Esta lei não pode ser alterada ou quebrada e sempre reproduz em seu mundo exterior a duplicata exata de qualquer crença que você consinta como verdadeira. Se você quer mudar seu mundo, você deve mudar suas crenças. Como a consciência é a única causa, você não pode culpar os outros pelas condições que existem atualmente, nem o destino ou o acaso podem ser a causa da que o nada pode alterar o curso dos acontecimentos em sua vida, exceto uma mudança em sua própria consciência. O que quer que esteja aparecendo em seu mundo agora, embora pareça real e um fato inalterável, é um reflexo da atividade anterior em sua própria consciência. Portanto, uma mudança na consciência refletirá essa mudança no futuro com a mesma certeza que as crenças passadas refletem o presente. O homem é pura consciência sem forma e aquilo que ele se concebe é uma ilusão ou reflexo do ideias particulares que ele considera verdadeiras. Essas ilusões
Existem apenas enquanto o homem focaliza sua atenção nelas e lhes dá vida. A mente consciente forma crenças e opiniões a partir da evidência dos sentidos ou do mundo exterior percebido. O poder criativo dentro de cada um de nós aceita como verdadeiro aquilo que a mente consciente imprime nele. Seu poder criativo pega essas ideias, que são pensadas com sentimento, e as projeta em seu mundo exterior. É importante lembrar que nem todos os pensamentos são criativos. Somente aqueles que se acredita serem verdadeiros ou que se unem ao sentimento criam as circunstâncias e os eventos que você encontrará. Portanto, emoções como raiva, medo, amor ou alegria são criativas. Você deve guardar as emoções que você permite que entrem em sua consciência, assim como você discriminaria ao permitir que um estranho entrasse em sua casa. Você não pode permitir que emoções negativas encham sua mente sem sofrer as consequências de experimentar o estado ao qual essas emoções estão unidas. O medo da perda traz a perda para o seu mundo. Você pode tomar todas as precauções externas para se proteger contra a perda, mas se você teme a perda, certamente a experimentará em seus ares. Sentimentos de amor e alegria criam eventos felizes e relacionamentos amorosos. Sentir-se abundante traz riquezas para a sua vida. Uma pessoa que não é amorosa ou desconfiada e sente que os outros se aproveitam dela, atrai para si aquilo em que acredita. Não importa o que ele faça externamente, seus relacionamentos com os outros refletirão o que ele aceita como verdade. Ele pode querer um relacionamento amoroso, mas só pode atrair para si aquilo que tem consciência de ser. O semelhante literalmente atrai o semelhante. Como dentro, assim fora. A consciência é a realidade e aquilo que é percebido pelo nosso sentidos e parece tão real é apenas a sombra daquilo que acreditamos que nós mesmos e o mundo somos. Uso consciente da lei. Neste momento, vou falar sobre quem eu sou e o que estou fazendo. Se isso sou egocêntrico, é. Houve 66 livros escritos sobre quem eu sou. Vou citar algumas declarações de alguns desses livros. Você já ouviu muitas dessas citações, mas não percebeu que elas estavam falando sobre o ser que eu sou. A primeira citação é tirada do livro do Êxodo. Aqui, Moisés está falando com Deus e ele disse: "Quando eu voltar para o povo, quem direi que me enviou?" A voz responde: "Diga-lhes que eu sou me enviou a vocês." Esse é o meu nome para sempre e o nome pelo qual serei conhecido por todas as gerações. Os 10 mandamentos afirmam: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não deves, é um comando. Shalt not significa que você não deve. Isso significa que sob nenhuma circunstância você deve fazê-lo. Esse nome é Eu Sou. Agora, em primeiro lugar, todos nós nos esquecemos do seu nome. Dizemos, eu sou centenas de vezes por dia e não sabemos que estamos usando o nome de Deus. Em segundo lugar, tentamos quebrar o mandamento o dia todo. Não prestamos atenção ao que dizemos após, eu sou. Quando dizemos, eu sou, e o seguimos com algo que não gostaríamos em nosso mundo, estamos usando o nome do Senhor mas não em vão. A Bíblia afirma que não podemos usar o nome vão. Nada do que dizemos precedido de eu sou é em vão. Isso é dele. Nome. É o próprio Deus e porque é Deus, é criativo. Deus nos deu a si mesmo. Ele é eu sou, e isso é quem eu sou. Eu nunca posso esquecer que eu sou. Posso esquecer quem sou ou onde estou, mas nunca posso esquecer que existo. Sempre que digo, eu sou estar criando algo. Orar é crer que já recebemos o que pedimos. Quando eu digo, eu estou anexando minha consciência de ser. Sou alguma coisa. Agora, você pode mentir e não acreditar no que está dizendo, mas não pode acreditar em algo sobre eu sou, e não criá-lo. Estamos criando manhã, tarde e noite por nossas declarações, eu sou. Se você diz, não me sinto bem, e acredita nisso, você está perpetuando a doença em sua vida. Você deve mudar essas declarações para eu me sinto maravilhoso. Fomos ensinados, deixe o homem fraco dizer, eu sou forte. Mas você não pode dizer isso como um papagaio. Temos que orar,
Digamos que estou acreditando que é verdade, e então receberemos. Primeiro, devemos ser como o sentinela no portão. Devemos vigiar cada pensamento que contém eu sou. Se você for observador, verá que criou todas as circunstâncias e experiências de sua vida. Outra palavra importante a ser observada é se. A mente consciente é muito sutil em expressar dúvidas, Satanás ou o diabo. Podemos ser capazes de manter nossas mentes focadas no que queremos usando declarações positivas do eu. Se não formos cuidadosos, podemos deixar um pequeno se infiltrar sem reconhecer sua implicação. Poderíamos dizer, sinto-me maravilhoso. Mas depois dizer se a dor continuar, no entanto, consultarei um médico na terça. Sempre seguido por algo negativo, e isso é simplesmente a dúvida se insinuando para roubar a boa semente que plantamos. Remova a palavra se do seu vocabulário, pois ela não é produtiva daquilo que você gostaria de colher. Se coloca tudo no passado ou no futuro, e sempre experimenta o que acredito ser. Eu sou não é futuro. Ficar bem não é estar bem. Devo acreditar que já sou o que quero ser. Lembre-se, toda palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia. Você acredita nisso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Qual o nome dele? Eu sou. Então, comece a monitorar cada palavra, eu sou, que você diz. Você vê um padrão. As circunstâncias de sua vida não refletem o que você tem usado mal o poder criativo que é Deus, eu sou. Agora que você está ciente do que tem feito, observe cada palavra e faça com que ela se adeque ao que você deseja trazer para a sua vida. Eventualmente, você terá fé de que o que está afirmando, embora não haja evidência externa para apoiá-lo, é um fato na consciência e logo se projetará para que você possa experimentá-lo no exterior. Sabendo que Deus realmente se tornou você porque Ele é eu sou. Você deve perceber que está usando o seu poder para criar toda vez que usar esse nome. Escolha, livre-arbítrio. A criação está terminada e você tem livre-arbítrio para escolher o estado que irá ocupar. Portanto, é importante determinar as ideias a partir das quais você pensa. Qualquer conceito aceito como verdadeiro se exteriorizará em seu mundo exterior. A escolha do que você focará a sua atenção é o único livre-arbítrio que você pode exercer. Uma vez que um pensamento é aceito e carregado de sentimento, o poder criativo interno passa a exteriorizá-lo. Quer suas suposições sejam conscientes ou inconscientes, elas direcionam todas as ações para a sua plenitude. É uma ilusão pensar que, além de assumir o sentimento do desejo realizado, você pode fazer qualquer coisa para ajudar na sua realização. Sua própria imaginação humana maravilhosa determina os meios que ela usará para concretizar suas suposições. Cada um de nós está sujeito a um mar de ideias. Ouvimos o rádio, assistimos às notícias na televisão ou ouvimos alguma fofoca. Se o que observamos desperta uma emoção, reagimos e, assim, plantamos uma semente que brotará em algum momento futuro. Os pensamentos não retrocedem para o passado. Em vez disso, eles avançam para o futuro para nos confrontar, para que possamos ver o que plantamos, com sabedoria ou imprudência. É um exercício que vale a pena acordar de manhã e imaginar-se no final do dia, tendo realizado tudo o que queria e sentindo-se feliz e contente. Se houver uma situação que você encontrará no final do dia que o preocupa, passe alguns momentos imaginando o resultado que deseja experimentar. Essas atividades imaginárias agora avançarão em seu futuro para revelar a colheita que você plantou com tanta sabedoria. Desejo. O desejo é um dom de Deus. O homem não é obrigado a fazer nada além de aceitar o presente simplesmente dando graças pela realidade invisível antes de observá-la em seu mundo exterior. Através do desejo, Deus nos chama para elevar nossa consciência a níveis cada vez mais elevados de consciência. Durante a nossa caminhada por este sonho de vida, é necessário experimentar todos os estados possíveis para que possamos voltar como Deus, o Pai, mais fortalecidos por ter experimentado o bem e o mal. O desejo de fazer mais, ser mais e ter mais do que você está expressando atualmente é o desejo de expansão.
Você pode questionar se o desejo de matar ou ferir alguém pode ser inspirado por Deus. A resposta é que nenhum homem realmente deseja matar ou prejudicar outro. Ele pode desejar ser livre daquele outro aparente, e, através de sua compreensão limitada, ele sente que a única maneira de conseguir tal liberdade é destruindo o outro. O homem não percebe que o desejo de liberdade contém em si o poder e os meios para se realizar. Por causa de sua falta de fé, o homem distorce esses dons de Deus. Ele não percebe que Deus, a sabedoria e o poder dentro dele, tem caminhos que ele, como homem, não conhece e esses caminhos estão além de serem descobertos. Aprenda a ser grato pelos desejos que lhe foram dados. Eles já existem e estão prontos para encarnar em seu mundo. Você não é chamado a fazer nada para ajudar na realização deles, exceto para libertar sua mente de qualquer dúvida sobre como eles virão. Sobre aceitá-los completamente como se fosse um presente de um ente querido. Seja observador. A importância de observar objetivamente seus pensamentos não pode ser enfatizada o suficiente. É fácil cair em padrões de pensamento que podem nos impedir de alcançar nossos desejos. Torna-se então fácil culpar os outros ou atribuir nossas frustrações a causas secundárias. Sendo uma pessoa bastante impaciente, geralmente fico ansioso para chegar em casa depois do trabalho e particularmente não gosto de esperar nas filas. Comecei a perceber que, não importa a hora que eu escolhesse para pegar alguns itens no mercado, eu encontraria problemas no estande de cheques, como verificações de preços que precisavam ser feitas, pessoas preenchendo cheques que tinham dificuldade em localizar sua identificação e vários outros tipos de atrasos. Eu me peguei temendo essas ocasiões e queria fazer algo sobre essa situação irritante. Quando comecei a observar meus pensamentos, descobri que, enquanto estava na fila, dizia a mim mesmo, sempre: tenho que esperar. Então eu percebi que essas declarações feitas repetidamente, novamente havia criado aquilo que eu não desejava experimentar. Mudei conscientemente essa declaração para: não importa quando eu paro. No mercado, nunca tenho que esperar. É claro que essa nova declaração funcionou tão bem quanto a antiga negativa. Ao começar a observar seus pensamentos, não desanime se achar que suas conversas internas não correspondem à maneira como você se sentiria se tivesse alcançado seu objetivo. Você deve primeiro tomar consciência do que está fazendo com seu poder criativo antes de começar a mudá-lo. Peço-lhe que desça à casa do oleiro e veja o que ele está fazendo. Se o vaso estiver estragado, então retrabalhe-o no tipo de vaso que irá agradá-lo. Ao começar a observar seus pensamentos, você não pode evitar a percepção de que somente você é a causa de tudo o que vem ao seu mundo. Você, sozinho, pode mudá-lo. Aparências. Aquilo que está confrontando você em seu mundo agora é o resultado de seus pensamentos, crenças, sentimentos e atividades imaginárias passadas. Essas aparências continuarão existindo enquanto você lhes der vida através de sua percepção consciente delas. Você deve desconsiderar a evidência de seus sentidos no que se refere a qualquer condição indesejável em sua vida. Você deve imaginar e sentir que já alcançou o que deseja experimentar, e não o que não deseja continuar sendo. Isso pode parecer difícil, mas você provavelmente exerceu esse princípio inconscientemente para produzir resultados negativos. Quando eu tinha 20 e poucos anos, me encontrei em uma situação que era muito desagradável para mim e queria sair dela. Depois de assistir a uma palestra de Neville, esperei para falar com ele depois. Brevemente contei a ele sobre minha infelicidade. Circunstâncias e esperava que ele oferecesse algum conselho sobre como mudá-las. Ele sorriu para mim e disse: não aceite. Naquela época da minha vida eu não entendia completamente o que Neville estava ensinando. Achei que ele havia entendido mal minha pergunta e tentei esclarecer meu problema afirmando que já havia feito a escolha de estar na situação que agora encontrei desagradável. Neville sorriu novamente e disse: não aceite isso. Saí de sua presença bastante frustrado, pensando que ele não havia entendido meu problema. Continuei a ler os 2 livros que tinha de Neville. Aos poucos fui compreendendo que,
Independentemente das circunstâncias que me cercavam, não precisava aceitá-las como definitivas. Comecei a imaginar o que queria, em vez de concentrar meus pensamentos no ambiente negativo. Um evento ocorreu 2 semanas depois que eu comecei meus atos imaginários que foram fundamentais para realizar o desejo do meu coração 5 meses depois de um novo lar. Enquanto isso, a situação que tinha sido tão deprimente para mim melhorou, e passei os próximos 5 meses planejando o que é. Pense em alguma decepção passada que você pode ter tido. Talvez você estivesse ansioso para participar de um evento especial com alguém. Em sua antecipação, você pensou, isso é bom demais para ser verdade, algo provavelmente acontecerá para estragar algo provavelmente aconteceu para criar conflito ou fazer com que você perdesse completamente. O homem acha relativamente simples desconsiderar a promessa de algo bom pensando em todas as razões pelas quais ele não pode alcançá-lo. As pessoas ao seu redor podem ser rápidas em apontar que você está sendo irrealista quando menciona um desejo que aparece difícil ou impossível de alcançar. Todos deveríamos ser irrealistas diante do exército da dúvida se quiséssemos realizar nosso desejo. Somos chamados a desconsiderar os fatos que negam a realização do desejo do nosso coração. O hábito é a única coisa que mantém nossos pensamentos movendo-se ao longo das velhas rotinas negativas familiares. Ninguém pode mudar seus padrões de pensamento e, portanto, sua vida, a não ser você. Vale a pena todo o esforço necessário para centrar sua atenção e sentir como se já possuísse o que deseja no lugar das coisas como elas são. A consciência é a única causa e a única realidade. Toda experiência negativa foi produzida por primeiro dar atenção e sentimento a essa condição. O que a consciência fez, ela pode desfazer. Sua responsabilidade é imprimir em sua mente a mudança que deseja expressar. Sua imaginação é o poder criativo que pode e vai realizar o fim sem esforço e de forma natural. As aparências confirmam nossos antigos padrões habituais de pensamento. Aquilo que você imagina ser hoje se projetará em seu mundo amanhã. A persistência em assumir que você é a pessoa que deseja ser, apesar das circunstâncias atuais, é a única condição imposta a você para incorporar esse ideal. Conversas internas. Todos nós estamos falando mentalmente dentro de nós mesmos. Cada momento de vigília. Nossas conversas internas devem corresponder ao desejo realizado se realizássemos nosso desejo. Se nosso desejo é um melhor emprego e nos imaginamos sendo parabenizados por estarmos empregados em uma posição maravilhosa, devemos também adequar nossas conversas internas a esse fim. Devemos ter certeza de que não estamos dizendo dentro de nós algo como, aquele meu chefe não acredita em promover pessoas, ou seria difícil encontrar qualquer emprego na minha idade, muito menos um melhor. Ou declarações semelhantes que implicariam que não temos o que desejamos. Devemos persistir no sentimento de nosso ato imaginário, fazendo com que nossas conversas mentais se ajustem ao que diríamos se já tivéssemos realizado nosso objetivo. Se, por exemplo, desejássemos ter um carro novo, poderíamos imaginar um carro novo estacionado em nossa garagem ou nos imaginar dirigindo, ou imaginar nossos amigos admirando. Devemos, então, fazer com que nossas conversas internas reflitam o tipo de conversa que teríamos se realmente tivéssemos um carro novo. Nossas conversas podem consistir em discutir nosso novo carro com amigos, como contar a eles sobre o maravilhoso consumo de combustível que estamos recebendo, ou ouvir nossos amigos nos dizerem o quanto eles gostam de andar em nosso carro novo, etc. Nossas conversas internas são tão criativas quanto nossa imaginação deliberada do desejo realizado. De fato, se são de natureza oposta, podem negar o que imaginamos. Você deve observar o que está dizendo internamente para garantir que essas conversas coincidam com o seu desejo realizado. Se você perceber que essas conversas internas contradizem o que você gostaria de alcançar, revise-as para que elas sigam o caminho. Isso indicaria que você já tem o que deseja ou já é a pessoa que deseja ser. Revisão. Nosso mundo atual reflete a soma total de tudo o que você acredita ser verdade sobre você e os outros. Aquilo que você se imagina ser hoje avança e o confrontará no futuro.
Se você esqueceu suas atividades imaginárias do passado, o que você vê aparecendo em seu mundo indica o tipo de sementes que você semeou anteriormente. Assumir que o sentimento de seu desejo foi realizado é usar sua imaginação criativamente para trazer ao seu mundo o que você deseja experimentar. Você pode usar a arte da revisão para mudar os efeitos de pensamentos e crenças anteriores. Se, por exemplo, você foi a uma entrevista para um emprego que realmente queria, mas depois soube que outra pessoa foi contratada, você pode revisar essa notícia para ajustá-la ao que gostaria de ter ouvido. Se você reagir sentindo-se deprimido ou assumir qualquer outra atitude negativa, experimentará o mesmo tipo de rejeição no futuro. Suas reações, sejam positivas ou negativas, são criativas de circunstâncias futuras. Em sua imaginação, você pode ouvir palavras parabenizando por conseguir um novo emprego maravilhoso. Esse ato imaginário. Agora avance e você encontrará essa experiência agradável no futuro. Ao rever o seu dia, é importante revisar cada reação negativa para que você possa se lembrar dela como o que você gostaria que tivesse acontecido, em vez de armazenar essa memória como ela ocorreu. O que você pensa com sentimento ou emoção é um fato real. Aquilo que você experimenta no mundo físico é meramente uma sombra, refletindo a real. Portanto, quando você revisa uma conversa, uma experiência infeliz ou uma qualidade sobre si mesmo, você está literalmente vivenciando isso na realidade, sua consciência. O mundo exterior é um reflexo retardado do interior e está confinado a uma dimensão do espaço onde os eventos ocorrem em uma revisão, então, literalmente muda o passado. Ele substitui o que ocorreu no mundo exterior com a versão revisada. A cena revisada então produz seu efeito ao sair para mudar eventos futuros. Resistir a irritações ou mágoas passadas as perpétua e cria um círculo vicioso que serve para confirmar essas emoções negativas. O círculo pode ser quebrado começando agora a revisar qualquer coisa que você não deseja mais sustentar em seu mundo. Ao revisar o passado, você se livra de qualquer efeito que possa ter no seu futuro. A revisão é realmente a chave, que pode ser usada para destrancar as portas que o mantiveram preso em um estado específico. Transformai. Estados de consciência. Todos os estados existem e são uma parte fixa da criação. Qualquer um pode entrar em um estado conscientemente ou cair em um estado inadvertidamente. Você pode se mudar para diferentes estados ao longo de sua vida ou pode ocupar um único estado. O desejo é o que geralmente nos motiva a passar de um estado para um nível superior. Como um estado é total e completo em si mesmo, quando entramos em um estado somos compelidos a nos comportar de uma maneira ditada por esse estado. Por exemplo, no estado de pobreza, nos encontraríamos constantemente precisando de fundos. Teríamos dificuldade em fazer face às despesas e não teríamos como desfrutar de luxos. Se nos dessem uma grande soma de dinheiro, se permanecêssemos em estado de pobreza, enchendo nossa mente com pensamentos de carência e limitação, logo nos encontraríamos sem recursos e novamente experimentando as mesmas dificuldades. O inverso seria verdadeiro se ocupais. Quando estamos em um estado, vemos apenas o conteúdo desse estado e somos compelidos a agir de acordo com tudo o que o estado implica. Enquanto estiver em um determinado estado, você acredita que certas coisas são verdadeiras e acharia difícil entender outro ponto de vista. No estado de pobreza, é fácil concentrar seus pensamentos nos problemas de fornecer comida, abrigo e roupas. Quando você consegue sair desse estado, você não acha mais difícil adquirir essas coisas. A maioria das pessoas atribui essa mudança de sorte a uma mudança nas circunstâncias. No entanto, a menos que você tenha saído do estado de pobreza, nenhuma mudança nas circunstâncias seria permanente. Em vez disso, sair de um estado para outro em sua imaginação cria automaticamente uma mudança em seu mundo exterior. A Bíblia personificou todo tipo de estado e chama esses estados por nomes conhecidos por nós como Moisés, Noé, Jó, Pedro, André e Jesus. Ao longo de nossa jornada, entramos nesses estados e experimentamos tudo o que eles oferecem. O último estado em que entraremos é o estado de Jesus Cristo. Nesse estado, tomamos consciência de que somos Deus, o Pai,
e que temos um filho simbolizado como Davi, que personifica a soma total de toda a humanidade. A jornada começa com Adão, que adormeceu e sonhou o sonho da vida, e então entrou na miríade de estados para ganhar as experiências necessárias antes de despertar. Quando você entra no estado de Jesus, você sabe que é Deus, e sua jornada para este mundo de morte está completa. O jogo. Como disse Shakespeare, todo o mundo é um palco e todos os homens e mulheres meros atores. Eles têm suas saídas e suas entradas, e cada homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Este mundo, que parece tão real, é tanto um sonho quanto os sonhos que encontramos durante o sono. Nosso sonho acordado parece tão real porque tem continuidade, enquanto nossos sonhos noturnos parecem ser sequências aleatórias, ocorrendo em ambientes e situações desconhecidas. Deus é o sonhador, sonhando com a peça, e Deus desempenha todas as partes. Todos que aparecem em seu mundo são Deus desempenhando esse papel para você, o autor. Ninguém venha mim, a não ser que eu o chame. Cada um de nós está escrevendo seu próprio. Se você está insatisfeito com a peça, cabe a você reescrever o roteiro para adequá-lo à sua ideia de como a peça deveria ser. Facilite sua vida. Você não pode exigir que os atores de sua peça mudem. Personagem que estão interpretando. Todas as mudanças devem ocorrer na mente do autor. Se há alguém em seu mundo que é a fonte de aborrecimento ou irritação para você, essa pessoa não tem escolha a não ser desempenhar o papel exigido em seu roteiro. Não há nada que você possa fazer do lado de fora para provocar mudanças no outro. Você pode usar a arte da revisão para mudar uma linha de diálogo, substituir um determinado personagem por outro e escrever finais felizes para as subtramas da peça. Quando você começar a ver esse sonho acordado objetivamente, poderá verificar que foi o autor de atos agradáveis e infelizes em sua peça. Você pode mudar radicalmente a peça usando sua imaginação criativamente, assumindo seu desejo realizado. Você pode mudar o roteiro diariamente revisando a cena que não lhe agradou. O personagem que o perturbou hoje não o fará amanhã se você escrever o diálogo que deseja ouvir e alterar esse papel em sua imaginação. Quando você despertar para saber que você é Deus, o Pai e autor desta peça magnífica, você entenderá que cada homem em seu tempo desempenha muitos papéis. Seu verdadeiro propósito. Deus se tornou você tão completamente que esqueceu que era Deus. Ao se tornar homem, Deus atingiu o limite da contração e da opacidade. Deus esquece totalmente que é Deus para se tornar e animar sua criação, o homem. Deus então passa por todas as experiências de conhecer o bem e o mal e até a morte, na convicção de que o homem acabará despertando desse sonho de vida para saber mais uma vez que ele é Deus. Existe apenas Deus no universo, fragmentando-se como humanidade. E Deus desempenha todos os papéis nesse sonho espaço-temporal. Sua própria imaginação humana maravilhosa é Deus em ação. Eu sou, é Cristo em você, seu Salvador. E Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus fala conosco através do desejo, incitando-nos a alcançar níveis cada vez mais elevados de consciência. Facilite sua Exercitando sua própria imaginação humana maravilhosa para alcançar esses desejos, o homem está realmente experimentando Deus em ação. Através da fé em sua imaginação, o homem acabará por concluir que Cristo, o poder e sabedoria de Deus, está dentro dele como sua imaginação. No final desta fabulosa viagem ao sonho de vida, o homem despertará para lembrar-se de que é Deus, o Pai, enriquecido pelas experiências pelas quais se submeteu, quando ele esqueceu que ele era Deus. O único propósito do homem é experimentar as Escrituras, todos os estados de co. O objetivo do homem é alcançar o estado chamado Jesus Cristo. Então ele saberá que ele realmente é o Pai, Jesus, e que seu Filho é Cristo, toda a humanidade fundida em um ser. Ó! Homem pode ter muitos objetivos nesse meio tempo a acumular posses. Tornar-se poderoso, tornar-se famoso ou expressar qualquer coisa que deseje. Eventualmente, a fome de conhecer a Deus virá sobre ele, e então ele terá as experiências necessárias para trazer à sua lembrança que ele realmente é Deus, o Pai. Históricos de casos. Esta história diz respeito a uma mulher, que será referida como Senhora.
A.B. Ela sabia que a imaginação cria a realidade, e ensinou esse princípio a seus 3 filhos, de 12, 10 e 6 anos. Ela havia praticado esse princípio por anos para obter as coisas que desejava. Embora seu marido também tenha ouvido esse ensinamento, ele não o colocou em prática, e, na verdade, estava bastante cético quanto aos resultados. Em uma tarde de domingo, essa família saiu para dar uma volta e encontrou um novo lote de casas à venda. Como se tratava de uma bela área rural, eles pararam para ver. Todos eles amavam a área, e as casas eram grandes e bonitas, com todos os tipos de comodidades modernas. No caminho para casa, eles falaram sobre como seria maravilhoso ter uma nova casa em este trato. Eles já possuíam uma casa, no entanto, eles tomaram dinheiro emprestado e tinham muito pouco patrimônio que poderia ser derivado de sua venda. O marido disse que, embora quisesse comprar a casa, não foi possível porque não conseguiram levantar o dinheiro necessário para a entrada. Mesmo se eles vendessem sua casa atual, a comissão do corretor de imóveis seria igual ao pouco patrimônio que eles realizariam. A senhora B disse ao marido que a única maneira de obter o pagamento inicial seria vender sua casa por conta própria, mantendo assim a comissão para si. O marido estava muito pessimista sobre isso, mas disse à esposa para colocar um anúncio no jornal, embora soubesse que não adiantaria nada. Ele tinha certeza de que não havia chance de vender a casa dessa maneira. A esposa colocou um pequeno anúncio no jornal anunciando sua casa à venda. Algumas noites depois, quando o marido foi para a cama cedo, ela e os filhos foram de carro até a área de novos lares. Ela sentiu que se ela pudesse caminhar pela nova casa e capturar a sensação de realmente morar lá, ela obteria sua casa dos sonhos. Estava escuro quando chegaram, mas encontraram uma das casas destrancadas. Ela e os 3 filhos caminharam pela casa. As crianças decidiram em qual quarto cada uma ocuparia se realmente morassem lá. A mãe instruiu as crianças a dormirem na nova casa em sua imaginação naquela noite, e ela pretendia fazer o mesmo. Nos dias seguintes, eles se imaginaram morando em sua nova casa e passeando pelos bosques adjacentes ao terreno. Naquela mesma semana, um homem respondeu ao anúncio no jornal. Ele não parecia muito entusiasmado em comprar a casa, mas voltou mais tarde naquele dia com sua esposa. Ele disse à senhora AB que eles decidiram comprar a casa pelo preço que ela estava quando a senhora AB expressou preocupação sobre como eles fariam para colocar a casa em custódia. Ele disse a ela que ele era um corretor de imóveis e passaria pela empresa em que trabalhava. Esta família recebeu a quantia exata de dinheiro necessária para um adiantamento em sua nova casa. O depósito foi muito curto, e a família mudou-se para sua nova casa um mês depois. A senhora AB sabia que se ela se imaginasse dormindo em sua nova casa, ela acabaria dormindo lá na carne. Seus filhos também aprenderam como obter o desejo de seu coração através do uso da imaginação. A senhora CD havia se divorciado recentemente e precisava trabalhar para sustentar seus filhos, pois seu marido se recusou a pagar pensão alimentícia. Embora seu advogado tenha sugerido levá-lo ao tribunal por falta de pagamento, a mulher não quis fazer isso. Como parte do acordo de divórcio, ela recebeu um carro muito antigo e não muito confiável. Numa sexta-feira à noite, quando ela voltava do trabalho para casa, chovia muito e a maioria dos cruzamentos estava inundada. Ela estava a cerca de 1,5 km de sua casa quando parou em um sinal de pare. Um caminhão vindo em direção a ela na direção oposta passou pelo cruzamento, espirrando uma grande quantidade de água enquanto ele passava. O motor do carro da mulher morreu e ela não conseguiu ligá-lo novamente. Ela tirou os sapatos antes de sair do carro, pois a água estava mais do que na altura do tornozelo. Ela levantou o capô e começou a secar a tampa do distribuidor com o lenço. Ela estava chorando neste momento e suas lágrimas se misturaram com a chuva. Ela finalmente ligou o carro e conseguiu chegar em casa para seus filhos. Ela percebeu que era necessário ter um carro confiável para trabalhar e sustentar seus filhos.
Ela não tinha dinheiro para dar entrada em um carro mais novo e não ganhava o suficiente para fazer os pagamentos do carro. Ela foi trabalhar na segunda-feira seguinte e um colega de trabalho a convidou para almoçar. O colega de trabalho tinha acabado de comprar um novo Pontiac Tempest e insistiu que a senhora CD levasse seu carro novo de volta ao escritório. Embora a senhora CD tenha protestado que não queria dirigir o carro novo de alguém, ela se sentou ao volante e voltou para o trabalho. Enquanto dirigia o carro novo, ela captou a sensação de que aquele era seu carro e sentiu a emoção de possuí-lo. Pelo resto da semana, enquanto ela ia e voltava para o trabalho em seu carro velho, a senhora CD imaginou que ela estava dirigindo seu próprio carro novo. Na sexta-feira seguinte, o ex-marido da senhora CD ligou e perguntou se ela gostaria de ter um carro novo. Esta foi a primeira vez desde o divórcio vários meses antes que ele se ofereceu para fazer qualquer coisa por ela, inclusive pagar pensão alimentícia. O ex-marido estava agora trabalhando para uma concessionária de carros novos e disse a ela que, como vendedor, ele podia comprar uma determinada marca de carro sem entrada e com pagamentos mensais muito baixos. Ele disse que estava disposto a fazer os pagamentos mensais no lugar da pensão alimentícia e pediu que ela fosse até a concessionária para escolher a cor que ela queria. Aconteceu que a marca do carro elegível para este acordo especial era um Pontiac Tempest, a mesma marca e modelo do carro que ela dirigia e que pertencia a seu colega de trabalho. A senhora CD foi capaz de obter, através de seu uso da imaginação, o que ela nunca poderia ter obtido por seus próprios esforços naquela época. Seu ex-marido, que há meses não lhe oferecia apoio monetário, foi o caminho escolhido para lhe fornecer o carro de que precisava. Esta é a história da senhora F, que tinha o desejo de morar perto do mar e usou sua imaginação para realizar seu desejo. Ela não queria vender sua casa atual, mas queria alugá-la por um ano antes de tomar a decisão de se mudar para a praia permanentemente. A senhora F contou a duas amigas sobre seu desejo. Uma amiga, que havia usado o princípio da imaginação, disse à senhora F que ela se imaginaria visitando-a na praia em sua nova casa. Uma semana depois, a senhora F viajou para o Havaí para férias programadas. Enquanto estava lá, ela recebeu um telefonema de um amigo que morava em San Diego. Esta amiga disse à senhora F que uma casinha perfeita tinha acabado de chegar ao mercado para aluguel durante todo o ano e ela achou que esta casa seria perfeita para a senhora F. Sua amiga também disse que era um aluguel muito desejável e que o senhora F precisaria tomar uma decisão imediatamente, pois o aluguel provavelmente não estaria disponível quando ela voltasse do Havaí. A senhora F disse à amiga para dizer aos donos que ela aceitaria, confiando na recomendação da amiga. Após o retorno da senhora F do Havaí, ela disse à filha crescida que havia decidido alugar uma casa na praia de San Diego. Sua filha ligou para ela mais tarde naquele dia e disse que a mãe de uma amiga dela queria alugar uma casa. A mulher veio no dia seguinte, disse que amava a casa e gostaria de alugá-la por um ano. Senhora, Facilite sua vida. a EF avisou no trabalho e conseguiu se mudar em um mês. Como era enfermeira, não teve dificuldade em encontrar um novo emprego maravilhoso em um hospital próximo. A senhora F comprou uma casa perto do mar e passou 17 anos felizes morando na praia. Dona F imaginou que ela estava morando na praia, e sua amiga imaginou que ela estava visitando lá. Eles fizeram isso por uma semana. É interessante que enquanto ela estava de férias no Havaí, os eventos aconteceram rapidamente para trazer seu desejo. Ela não fez nada para encontrar uma nova casa nem fez nada para alugar sua casa atual. A imaginação foi capaz de desenhar o necessário. Pessoas em sua vida para que seu desejo pudesse ser realizado. O que deve ser feito depois de termos imaginado nosso desejo realizado? Nada. Você pensa que pode fazer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, mas na verdade não pode fazer nada para realizá-la. Deus, nossa maravilhosa imaginação humana, sabe quais coisas são necessárias para realizar nossos desejos. Só é preciso ir até o fim, viver no fim. Meus caminhos estão além de serem descobertos. Meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Se confiarmos em nossa imaginação,
Ela realizará tudo o que a imaginação pode fazer, todas as coisas, se tenha fé nela, e nada será impossível para você. Esta história diz respeito a um jovem, referido como EP, que era um atleta maravilhoso e era bom em muitos esportes diferentes. Durante esse período específico de sua vida, ele se interessou por remar em canoas. Ele se juntou a uma equipe e logo estava competindo em corridas locais. Em seu segundo ano de prática deste esporte, ele estava em uma equipe que competiu na corrida de 50 milhas de Molokai a Honolulu. As equipes havaianas de estabilizadores geralmente ocupavam o primeiro lugar e eram consideradas imbatíveis. A equipe de EP ficou em sétimo lugar e isso foi considerado bastante notável considerando o grande número de equipes que competiram de todo o mundo junto com os participantes havaianos. Após esta corrida, EP começou a imaginar que sua equipe havia vencido a corrida. Ele passou ano seguinte formando uma nova equipe, praticando e construindo sua própria canoa. Ele estava convencido de que, se imaginasse vencendo a corrida, sua equipe chegaria em primeiro lugar. No próximo ano, sua equipe e pelo menos uma dúzia de outros foram para o. Havia várias equipes com muito mais experiência que eram consideradas prováveis de ficar entre os 10 primeiros, embora os havaianos ainda fossem considerados os favoritos. No final de corrida, a equipa de EP terminou em primeiro, à frente dos havaianos e de todas as outras equipas. EP agora segura uma raquete gravada com as palavras "Campeão do Mundo", que foi dada a ele quando sua equipe ficou em primeiro lugar. Depois de conquistar este cobiçado título, este jovem passou a treinar outras equipes. Ele também começou a fabricar remos para canoas de canoa. Seus remos são conhecidos em todo o mundo e são usados por equipes de estabilizadores que estão entre as melhores equipes do mundo. EP agora mora no Havaí e gosta de treinar equipes, fabricar remos, pescar e velejar em seu próprio barco. Ele também usa seu barco como uma embarcação de escolta. A senhora JK estava morando na casa de sua irmã gêmea depois de se divorciar. A senhora JK teve 3 filhos, um filho e uma menina e um menino gêmeos. Sua irmã e seu marido tiveram 3 meninos. Escusado será dizer que esta era uma casa lotada. A senhora JK estava muito desejosa de se casar e morar em sua própria casa. Ela estava namorando um homem, mas decidiu que não queria continuar o relacionamento e o rompeu. Muitos de seus amigos tentaram a senhora JK com homens elegíveis que eles conheciam, mas ela não estava interessada em ir a encontros às cegas. Vários de seus amigos comentaram que se ela desejasse conhecer um homem elegível, ela precisaria sair e ir a lugares. Os gêmeos acreditavam no poder criativo da imaginação e tinham um amigo que também conhecia o poder da imaginação. As 3 mulheres decidiram que imaginariam um anel nude, o que implicaria que ela era casada. Eles fizeram isso por várias semanas. Durante esse tempo, a senhora JK também se imaginou morando em sua própria casa. No entanto, quando ela tentou fazê-lo, ela se viu imaginando uma casa exatamente como a de sua irmã. Um dia, a senhora JK recebeu um telefonema de uma amiga que pediu que ela fosse até sua casa e a ajudasse a colocar papel de parede na cozinha. A senhora JK concordou em ajudar sua amiga que morava a alguns quarteirões de distância, no mesmo lote de casas. Enquanto ela estava lá, um vizinho veio visitar sua amiga. A amiga apresentou a senhora JK ao vizinho. Mais tarde, ele ligou para a senhora JK e eles começaram a namorar. 5 meses depois, a senhora JK casou-se com este homem. A parte interessante desta história é que todas essas pessoas viviam na mesma grande extensão de casas. Havia apenas 4 casas no terreno de 1.200 que tinham a mesma planta. Sim, o marido desta mulher era dono de uma das casas que tinha o mesmo andar da irmã gêmea da senhora JK. Embora a senhora JK se imaginasse morando em sua própria casa, ela só conseguirá se imaginar morando em uma casa e Esta é uma história sobre a amiga, senhora LM, que apresentou a senhora JK ao seu novo marido. Durante sua amizade, a senhora JK tentou explicar o princípio da imaginação para sua amiga,
que tinha muitas dúvidas de que isso funcionaria. Um dia, a Sra. J.K. convidou sua amiga para ir a uma das palestras de Neville. A Sra. L.M. concordou em participar, mas não estava convencida de que imaginar que ela tinha o que queria resultaria em obtê-lo. Mas, ela decidiu imaginar uma coisa muito simples: o recebimento de um lenço. Ela imaginou que alguém lhe deu um, e depois abandonou toda a ideia. Para sua surpresa, ela recebeu pelo correio um lenço da mãe de um amigo que veio almoçar em sua casa. Enquanto ela estava na cidade para uma visita, esta mulher enviou à Sra. L.M. um lenço com uma nota de agradecimento. A Sra. L.M. não só ficou surpresa quando recebeu o presente, como também ficou muito assustada ao pensar que havia algo sobrenatural nele. A Sra. L.M. tentou refutar que a imaginação produz a coisa desejada. Quando recebeu o lenço que havia imaginado, interpretou-o como uma espécie de magia negra e não quis mais saber desse ensinamento. Eu poderia relatar centenas de incidentes envolvendo dezenas de pessoas em que a imaginação foi usada para produzir os resultados desejados. Sua vida. Escolhi apenas algumas histórias para ilustrar que a imaginação pode ser usada para resolver todos os tipos de problemas e trazer à sua experiência todos os desejos de seu cora. Sonhe melhor do que o melhor que você conhece.